Cumprimento a excelentíssima senhora presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, também presidente do Conselho Nacional de Justiça, na pessoa de quem cumprimento os ministros e a ministra Carmen Lúcia desta Suprema Corte. Cumprimento o excelentíssimo senhor presidente da República Federativa do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, na pessoa de quem cumprimento todas as autoridades do Poder Executivo aqui presente. Cumprimento também o excelentíssimo senhor vice-presidente da República, o doutor Geraldo Alckmin, aqui presente. Cumprimento o excelentíssimo senhor presidente do Senado Federal e do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco, na pessoa de quem cumprimento todos os parlamentares federais brasileiros. Cumprimento o presidente da redemocratização, presidente José Sarney, aqui presente, e que tanto honra a história do Brasil e ainda, num complemento à sua biografia extensa, honra a todos nós com a sua história registrada na imortalidade da Academia Brasileira de Letras. Cumprimento Suas Excelências, a senhora Presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministra Maria Tereza de Assis Moura, na pessoa de quem cumprimento os presidentes e ministros dos tribunais superiores. Cumprimento a senhora governadora em exercício do Distrito Federal, Celina Leão, na pessoa de quem cumprimento as autoridades estaduais e distritais. Cumprimento o senhor presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, doutor José Alberto Simonetti, na pessoa de quem cumprimento todas as advogadas e advogados. Cumprimento o ministro e ex-procurador-geral da República, fundador da nossa instituição, ministro Sepúlveda Pertence, a quem muito me honra estar nesta cadeira hoje, buscando seguir os passos de Sua Excelência em defesa da Constituição, das leis e de uma nação melhor. Cumprimento também o senhor coordenador da Frente Associativa da Magistratura e do Ministério Público, Frentas, e presidente da Associação Nacional dos Procuradores da República, a ANPR, o doutor Biratã Caseta, na pessoa de quem cumprimento todos os representantes de associações presentes, em especial o presidente Manuel Murrieta, presidente da CONAMP, e a presidente do CNPG, Norma Cavalcante. Cumprimento os senhores magistrados e magistradas, membros do Ministério Público Brasileiro, autoridades civis e militares, servidores e servidoras, profissionais da imprensa, senhoras e senhores. Senhora presidente Rosa Weber, este é deveras o momento de um simbolismo imenso, ao menos na nossa geração. Sabemos que desde a Primeira República, recentemente contada por Lilian Schwartz, interpretando as obras de Lima Barreto sobre a República até 1930. Nós temos uma larga e longa história de defesa dos valores democráticos e republicanos. Esta solenidade é mais um destes grandes momentos da história do Brasil, em que todos os poderes, as instituições, todos os brasileiros e todas as brasileiras se unem para defender, para bradar, como dizia o poeta à sua amada. E o poeta dizia à sua amada e tinha que repetir todos os dias: eu te amo e eu te amo, para não se esquecer nunca do seu amor pela amada. Nós, cidadãos do Estado democrático de direito, precisamos dizer todos os dias: democracia, eu te amo, eu te amo, eu te amo.
porque esta democracia conquistada a duras penas, com 60 movimentos civis ao longo dos 500 anos, exigiu sangue, suor e lágrimas de muitos brasileiros e de muitos outros que nos antecederam no processo civilizatório. Assim, eu peço, venha Vossa Excelência, para dizer, em nome do Ministério Público Brasileiro, democracia, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Com essa introdução, digo que a abertura deste ano judiciário oferece ocasião propícia para refletir a respeito do sentido do vínculo constitucional sobre o qual se funda a nossa democracia e a função fundamental das instituições, em cujo seio se dá nos diversos equilíbrios de forma e de liberdade a realização viva desse projeto espelhado nas normas da Constituição da República. A polarização política, expressão legítima da intensidade e diversidade da vida democrática em um país plural e multicultural, exige também o respeito às diferenças e a promoção da cultura da tolerância é um dever permanente de todos, abrigando-se sob o teto da mesma Constituição que estabelece as regras do jogo, para dizer, direitos fundamentais e uma estrutura institucional que viabiliza o momento da decisão, sobretudo o momento da eleição, do voto popular, que deve ser respeitado. O voto, que deve ser respeitado pela sociedade, especialmente pelos que não obtiveram a maioria ou a proporção necessária, e deve ser mais ainda igualmente respeitado por todas as instituições constitucionais, não se pode vulnerar quanto ao Poder Executivo e ao Poder Legislativo, especialmente ante a representação política que legitimamente foi sufragada nas urnas. E nem se pode olvidar que a legitimidade material das decisões judiciais e manifestações do Ministério Público como instituições contramajoritárias devem estar adstritas à Constituição e às leis. A discussão de ideias se segue à deliberação e, uma vez escolhido o voto, temos a celebração do resultado das urnas como um momento fundamental na democracia. Esse processo se repetirá a cada 4 anos e enquanto se espera pelo tempo oportuno de uma nova celebração das eleições, a vida política não se estagna, mas se desenvolve em liberdade, no âmbito privilegiado dos poderes representativos, das instituições constitucionais e no seio da sociedade civil. O debate e a circulação de ideias, como é salutar e desejável que ocorra, realizam-se à luz das ideias democráticas e republicanas, em busca da formação do consenso social, no meio do qual desaparece o dissenso pela prevalência do princípio da maioria colhida nas urnas. Pessoas podem convergir quanto à definição de políticas públicas, mesmo que não comunguem das mesmas visões de mundo e não sustentem as mesmas ideias. É o consenso por sobreposição, exposto por John Rawls, consenso social, liberal e democrático, pautado na tolerância e o respeito de igual autonomia moral de cada integrante da comunidade política. O pluralismo político é fundamento da República e o posicionamento livre das cidadãs e cidadãos da nossa nação, protegido pelo direito fundamental à livre expressão do pensamento, constitui o caminho necessário, a via obligata para opor-se civilizado das divergências e para a busca das convergências, ainda que parciais, provisórias e temporárias.
temos o privilégio de ter eleições periódicas. O povo tem o direito de mudar de opinião. A Constituição faz desta via um limite permanente contra qualquer ensaio de poder institucional que queira desconstruir a singularidade da pessoa humana, um dos traços mais fundamentais que definem a sua dignidade. A capacidade de falar, dizer o que pensa, expressar valores e escolher o seu próprio destino, que no ambiente democrático revela-se no sagrado direito do sufrágio, na escolha de governantes e representantes parlamentares para a adoção das políticas públicas necessárias ao bem-estar da sociedade em cada unidade federativa. Mas ainda, no regime democrático, toda esta dignidade se amplia na singularidade da liberdade, da igualdade, da dignidade da pessoa humana. A palavra, o discurso, a reunião pública e a possibilidade livre do diálogo franco e respeitoso, tudo isso está no centro da política democrática, desde os seus albores, pois o contrário seria negar ao cidadão conhecer tanto as propostas e projetos que tocam no seu futuro e na sua descendência, como negar aos eleitores o conhecimento do passado e projetar e fazer valer novas ideias para o futuro, expressando e compartilhando valores que temos por basilares. Construímos a comunhão nacional, que nas lições perenes de Aristóteles é uma espécie de amizade política, sem a qual não há comunidade estável. Daí, podemos dizer do senso de pertencimento, do sentimento de patriotismo, do sentimento, para alguns, de um certo bairrismo, mas, acima de tudo, de pertencer a algum lugar, de pertencer a alguma fé, de pertencer àquilo que cada um livremente escolhe para o seu modo de estar no mundo. Sim, senhoras ministras, senhores ministros, senhor presidente da República, senhores parlamentares, senhoras e senhores, sim, há elementos básicos sobre os quais se funda a concórdia, e essa ocorre quando, nos aspectos constitucionais da vida coletiva, cidadãos e cidadãs, mesmo mantendo firmes suas próprias e diferentes ideias, respeitam as regras do jogo, como Bobbio já pregava, e ainda, segundo Bobbio, se colocam em prática aquilo que decidiram em conjunto. Sentimento coletivo amplamente compartilhado por todos, porque veem a si mesmo como partícipes de algo que lhes diz respeito diretamente, porque têm a percepção de que, ao eleger, pelo princípio da maioria, como é da natureza dos cargos eletivos e dos mandatos eletivos, está a se escolher os representantes para levarem a cabo a missão suprema da causa pública que o Estado desempenha nos termos da Constituição. Se o comum sentimento do direito passasse, porventura, a ser comprometido por ações estatais arbitrárias, a exemplo de manejo de poderes ultravires e da execução dos atos ad hoc, isto segundo Rui Barbosa, que extravasariam competências constitucionalmente delimitadas e vulnerariam o núcleo essencial de direitos fundamentais, ter-se-ia como deletério efeito a formação corrosiva de hostilidades de variado tipo e intensidade entre os poderes estruturais e imanentes do Estado. A confiança é atributo essencial das relações sociais que ocorrem sob o signo do direito. A liga necessária que equaliza todos os cidadãos no Estado de Direito. Um dos males do período dos períodos em que a vida da comunidade política
vem acossada por projetos autoritários de poder que substituem a ordem jurídica e o regime democrático, são eclipses da legalidade da vida nacional e a anomia da consciência constitucional, ainda no dizer de Rui. A autoridade da Constituição remete a considerar-se de forma precípua o devido processo legal substancial, que materializa o dogma de que os fins não justificam os meios. A invocação de fins nobres, qual a tutela do regime democrático, não há de desnaturar da aplicação razoável, proporcional e adequada das normas constitucionais plasmadas em 88, repita-se, depois de muito sangue, suor e lágrimas de todos que contribuíram e contribuem para a formação do processo civilizatório contemporâneo. A Constituição estabelece um sistema normativo de fins, competências e limites materiais e formais em que direitos fundamentais ocupam posição de relevo. A invocação da defesa da democracia não sana os vícios da ação estatal que se afaste do cumprimento da ordem jurídico-constitucional. As instituições republicanas são dispostas por modelo constitucional em um sistema de controles recíprocos, de freios e contrapesos, de modo a formação, nas palavras aqui tantas vezes repetidas pelo ministro Celso de Mello, para se evitar a formação de instâncias hegemônicas de poder. Críticas populares e reuniões públicas pacíficas, ordeiras e sem armas, constituem legítimo exercício do direito fundamental e não podem resvalar para ilegítimos e criminosos atos de violência e danificação de bens públicos e espaços reservados à atuação de órgãos estatais. Episódios como o do último dia 8 de janeiro, verificados nesta capital, vulneraram criminosamente as sedes dos poderes da República, não poupando sequer a joia das instituições republicanas, como se referia Levi Carneiro a este egrégio Supremo Tribunal Federal. Investiram contra esse recinto povoado de temores sagrados e esperanças sublimes, referência que fez Rui Barbosa na obra Pensamento e Ação, editado pelo Senado Federal em 1999. Assim, é que podemos dizer que esta grande instituição, Supremo Tribunal Federal, vai atravessando com serenidade as inclemências passageiras, vai atravessando todas as falidas investidas criminosas que concebam o seu enfraquecimento ou supressão. Registro, senhora presidente, em enérgica e expedita resposta às ações criminosas, no último dia 8 de janeiro, a Procuradoria-Geral da República, no contexto de muitas medidas que já vinham sendo tomadas desde 2021, com a participação, sempre digo aqui, do próprio ministro Alexandre de Moraes, do ministro Dias Toffoli na presidência, do ministro Fux na presidência, e, ao depois, com Vossa Excelência na presidência, nós conduzimos anos anteriores, evitando que a violência pudesse adentrar o ambiente sociopolítico, porque a violência não se compatibiliza com a racionalidade inerente ao regime democrático. A racionalidade caminha de mãos dadas com a paz, não com a violência. Mas, diante dos fatos do dia 8 de janeiro, devo dizer que a Procuradoria-Geral da República, até a data de ontem, ofereceu 525 denúncias, 14 pedidos de prisão e 9 requerimentos de busca e apreensão. Esta grande busca pela responsabilização dos culpados, lamentavelmente, ocorre
mas não podemos esquecer o Ministério Público e este Poder Judiciário durante os anos anteriores. O senhor presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, esteve de forma discreta, estrategicamente discreta, evitando que extremistas de todas as naturezas e ordens se manifestassem contra o regime democrático. Não obstante, muitas vezes nós ouçamos pela imprensa que nada foi feito pelo Ministério Público. Essa não é a primeira vez que desta Corte eu invoco os testemunhos dos ministros desta Corte para dizer o quanto nós fizemos para manter a paz em 2021, em 2022, e dizer que agiremos preventivamente sempre e, se for necessário, reprimir os atentados ao Estado democrático de direito, nós assim o faremos, como fizemos, ministro Fux, tantas vezes também na gestão de Vossa Excelência. Já concluindo a minha fala, que se estende por demais. O Ministério Público, segundo Piero Calamandrei, deve ser imparcial. E em cada passo de sua atuação judicial ou extrajudicial, deve demonstrar as suas qualidades, a generosa combatividade do defensor do regime democrático, sem destoar da desapaixonada objetividade do magistrado, fiel à definição constitucional de sua ratio essência. O Ministério Público não separa o que a Constituição uniu e, por isso mesmo, recusa antagonismos entre regime democrático e ordem jurídica. Nenhuma dessas duas conquistas do processo civilizatório se mantém de pé ou cai sozinha. São três poderes com instituições do Estado e da sociedade que se completam. Não há avanços ou retrocessos que aprimorem ou desalinhem o regime democrático, que não impliquem o mesmo efeito, positivo ou negativo, sobre a ordem jurídica e vice-versa. Manter estável a Constituição é manter estável a sociedade e o Estado. Manter sólida a democracia é manter a liberdade de todos. Eis a grave responsabilidade que onera a todos nós que prestamos o solene juramento de sua observância e um compromisso com cada cidadão e cidadã, consciente e consciência que carregamos em nossa alma. Na sua mensagem do dia 1º de janeiro de 23, na celebração do Dia Mundial da Paz, o Papa Francisco nos recorda, ao falar da crise sanitária internacional, a Covid-19, e da guerra como um flagelo pilotado por opções humanas culpáveis, de que ninguém pode salvar-se sozinho. Na sequência da violenta infâmia de 8 de janeiro, as instituições deram as mãos e caminharam juntas, simbólica e factualmente, para afirmarem a democracia brasileira, a sua resiliência e convicção na democracia. Resiliência que faz lembrar que prédios e seus salões são símbolos das forças maiores, simbólicas, da justiça, da liberdade, da dignidade e do destemor que abre caminhos para a sua passagem. Convicção de que todos que tiveram parte nesses atos serão devidamente responsabilizados e que, justamente por habitarem no regime democrático que pretendem se alapar, serão responsabilizados com justiça, mas com equidade. Senhora ministra Rosa Weber, senhor presidente da República, Luiz Inácio, senhor presidente Rodrigo Pacheco, do Congresso Nacional. Minhas senhoras e meus senhores, é hora de pacificar, é hora de reconciliar. A sociedade passou por um certame eleitoral.
a majoritariedade inerente a este processo eleitoral se expressou nas urnas. É hora de voltarmos à normalidade das instituições e das pessoas. É hora de fazer a paz. É hora de seguirmos em frente. É hora de lembrar que cada brasileiro e cada brasileira tem deveres para com a República. Senhoras e senhores, não posso deixar de dizer que hoje li de manhã cedo um artigo do ex-senador Demóstenes Torres falando, basicamente, que na hora da batalha não importa o que vai acontecer, mas quem está ao nosso lado, na trincheira. Sua Excelência, o ex-senador Demóstenes Torres, ex-procurador-geral de Justiça, um homem erudito, declara o seu amor à sua companheira e toma por exemplo também a senhora Rosângela Silva, prestando homenagem ao companheirismo também de Sua Excelência nos momentos mais difíceis de todos. Que todos nós tenhamos companheiras e companheiros, de acordo com a orientação de cada um, que na hora da batalha, do fogo, das dores, não importa o resultado. O que importa é quem está do nosso lado, na mesma trincheira. Muito obrigado a todas e a todos, e que a paz se faça em toda a nação brasileira e no mundo, quiçá. Muito obrigado.